Olá, pessoal. Meu nome é Andréa Lima, sou integrante do LAPEC e, com base na teoria sociotracionista de Vygotsky, vou apresentar uma sequência didática para vocês. O tema da minha sequência é Amigos da Fauna. O público-alvo é a educação infantil, de 4 a 5 anos, e o tempo de aplicação da sequência é de 2 semanas. O gênero que eu selecionei é o relatório, com base na BNCC, cujas competências o docente pode desenvolver os campos de experiência eu, o outro e nós, campo de experiência corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, oportunidade, relações e transformações. O eixo de ensino é interdisciplinar entre ciências, geografia e matemática. Os objetivos da sequência. O objetivo geral é conhecer a fauna. Específico, desenvolver interdisciplinaridade entre ciências, geografia e matemática para diferenciar a fauna silvestre e doméstica. Conhecer o gênero relatório. Sensibilizar os alunos a ter ações mais responsáveis à fauna nos locais de vivência desses animais. Na primeira etapa, o professor procura identificar quais são os conhecimentos prévios do aluno, assim como ele estabelece a cultura escolar, seja ele no modelo remoto ou no modelo presencial. O professor procura desenvolver a interação entre ele e o aluno e seus pares de forma colaborativa. Essa é uma sequência didática interativa dividida em 3 etapas. A primeira é a diagnose inicial. A segunda são os momentos onde o professor pode trabalhar tanto o tema quanto o gênero, e a diagnose final. No primeiro momento, temos a acolhida, onde o professor pode receber os alunos com a canção dos animais. Frequência, onde o professor pode pedir para o aluno presencialmente colocar a letra do nome ou o nome completo na frequência vertical, fixando com algum material adesivo. O calendário, onde o professor ele pode trabalhar os conceitos de matemática e geografia. O combinado com a turma, posteriormente, onde o professor vai explicar desde a hora da entrada até a hora da saída, seja ele presencialmente ou então online, sobre as atividades que o aluno vai desenvolver durante esse momento. Em seguida, o professor realiza a contação de história. A história que selecionamos é Os Nossos Amigos Animais, que na versão online ele pode ser produzido em formato de vídeo ou presencialmente através do livro físico. A roda de conversa em torno da contação de história, podemos utilizar essas perguntas para trabalhar a fauna. Após a roda de conversa, o professor aplica a atividade, que consiste em mímica, onde o professor seleciona o aluno que vai realizar a mímica. Na forma presencial, a partir da seleção de figuras, e na versão online, a partir do som dos animais. Na segunda atividade, o professor pode aplicar o jogo da memória. Na forma presencial, o professor pode destacar essas figuras e pedir para os alunos se unirem em grupo para realizar a atividade. E na versão remota, o professor ele pode se utilizar de aplicativos como o Ardora para produzir essas atividades. Tanto na segunda etapa quanto na terceira etapa, o professor procura observar e trabalhar as zonas de desenvolvimento real e potencial para que o aluno internalize e materialize as atividades. Devido ao momento que estamos vivenciando, o professor pode realizar um engajamento em relação ao tema, realizando um passeio virtual com os alunos, seja ele no zoológico, como apresentar aqui nessa imagem, seja ele no aquário, como se apresenta também nessa outra imagem. Na roda de conversa, o professor ele pode realizar a apresentação do gênero, explicando que os alunos vão produzir um relatório a partir desses momentos que eles estão
estudando sobre a fauna. Esses daqui são algumas perguntas que o professor ele pode realizar e pode explicar também o tema, orientando os alunos quanto ao tema, quanto ao gênero. Eu utilizei o modelo da professora Etienne para explicar como será produzido o relatório, tanto pela professora quanto pelos alunos que serão envolvidos nessa atividade. A partir da fala dos alunos, a professora pode registrar o que foi estudado durante esses momentos que estão trabalhando o assunto. Aqui há o registro da turma, onde a professora pode gravar as imagens dos alunos realizando alguma atividade, a devolutividade das atividades propostas são as atividades de casa e o que o aluno está se empenhando para se envolver durante as aulas. Pode ser registrado a partir de fotos. No Drive, aqui a professora pode gravar alguns momentos que o aluno está sendo protagonista nas atividades. Os encontros virtuais da família e da escola, para o aluno perceber que os pais também estão participando e também cobrar, né, a presença deles nesses momentos com os professores. Os encontros virtuais da equipe pedagógica, para o aluno perceber que o professor também trabalha em grupo para passar os assuntos e trabalhar os temas. E o comunicado importante seria a última atividade, a diagnose final, onde os alunos vão mandar um recadinho sobre a importância da fauna e os impactos e também as intervenções que a sociedade pode realizar. E a mensagem do professor para a família e para o aluno nesse momento do relatório final. O professor pode realizar a primeira fase da produção do gênero relatório com os alunos, aproveitando as vivências da turma, a partir de fotos, prints da imagem deles, realizando alguma atividade, e a partir também da gravação de alguns momentos em que o próprio aluno ele explica o que foi que ele entendeu do assunto, a sequência de eventos, de atividades que foram realizadas durante esse momento, até aquela etapa, e algumas considerações que ele achou importante nesses eventos. O primeiro momento seria a produção de atividades com o tema, que seria posterior às gravações do gênero relatório. Seria a acolhida, a frequência, o calendário, o combinado com a turma e a atividade, desenho da história referente ao tema. Na forma presencial seria por vários meios e materiais, segundo a BNCC, e na forma remota que estamos vivendo seria a partir do PAIT. A segunda atividade consiste na produção de corte-colagem pelo aluno, onde ele desenvolve letramento geográfico, aproveitando cenários diversos onde os animais estão inseridos, seja ele seu habitat natural ou artificial. A terceira atividade consiste em quebra-cabeça, onde o aluno ele vai desenvolver o letramento tanto língua portuguesa e matemático também, a partir da construção das formas das imagens. A atividade 4 refere-se à massa de modelar, onde o aluno ele vai ser dividido em grupos de animais silvestres, que vai fazer a produção de animais silvestres e a produção de animais domésticos, a partir da massinha de modelar. O segundo momento seria a sensibilização ambiental, onde o aluno vai desenvolver uma educação ambiental referente aos animais que foram vistos na aula anterior. Atividade para casa. O professor sorteia grupos de alunos, divide em 3, e o primeiro grupo ele fica responsável para pesquisar sobre animais domésticos, o segundo grupo fica responsável para pesquisar animais silvestres,
E o terceiro grupo fica responsável para pesquisar sobre cuidados que se deve ter para proteger e cuidar dos animais, seja eles domésticos ou silvestres. Em seguida, o professor realiza a segunda fase da produção do gênero relatório, que é o registro de atividade dos alunos até aquela etapa e a gravação de impressões, percepções e atividades que os alunos realizaram. A diagnose final seria a última etapa da sequência, iniciando com a acolhida, em seguida a frequência, posteriormente o calendário, o combinado com a turma. Em seguida, o professor aplicaria uma atividade, que seria a produção de DDoS, e a roda de conversa para tornar esse momento mais lúdico para as crianças. Na roda de conversa, o professor ele discutiria sobre a atividade de casa, e essas são as perguntas que o professor pode fazer durante a roda de conversa para os alunos. Cada grupo que ficou com determinada pesquisa vai interagir com o professor com seu respectivo DDoS, tornando a roda de conversa um momento divertido. A atividade posterior, que seria uma segunda opção, seriam os jogos, onde o professor poderia interagir realizando perguntas ou os alunos realizando perguntas ao professor a partir desse tipo de jogo aqui. Também pode ser produzido através de aplicativos como o Ardora. Em seguida, o professor realizaria a terceira fase de produção do gênero, selecionando registros das atividades dos alunos, seja ele em forma de foto, em forma de gravação das atividades, e depois pediria para os alunos gravarem o que eles entendem sobre fauna, a importância, os impactos que os animais sofrem, assim como a intervenção que pode ser realizada na comunidade. Em seguida, o professor passaria a atividade de casa, que seria o resultado da atividade das crianças em forma de relatório para a família. Agradeço a atenção.